1 Coríntios, capítulo 15. Pergunta para o irmão aí que está do seu lado, olha aí no rostinho dele aí. Fala assim, meu irmão, olha aí para o irmão do seu lado, olha aí para ele. Fala, meu irmão, você acredita que Jesus ressuscitou? Isso é parte da tua fé, varão? Isso é parte da tua fé, querido? Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até os dias de hoje, porém alguns já dormem. Foi visto também por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto por mim, como a um filho abortivo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça me foi concedida, não se tornou vã, trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a vossa fé é vã, e é vã a nossa pregação. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Se assim fosse, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Palavras do apóstolo Paulo. Queridos, é recorrente a nós seres humanos, momentos de dúvida. Momentos de dúvida, momentos de vacilo na fé. É recorrente. Uma coisa que a gente não pode, de forma alguma, ter dúvida, é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Essa dúvida não pode haver. Você pode ter dúvida sobre você mesmo, você vai ter dúvidas sobre a igreja, sobre a convivência com os irmãos, se fulano foi curado, se não foi, se a profecia veio de Deus, se não veio. Agora, uma convicção, ela tem que ser plena e absoluta na nossa vida. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso aí não pode ter um pingo de variação para a nossa vida. Isso não pode. Se duvidarmos, crucificamos o Senhor novamente. Isso não pode acontecer na vida do cristão. O mundo de hoje é o mundo da dúvida. O mundo de hoje é o mundo que suscita dúvidas. Desde o século XVI, mais ou menos, quando começou a vigorar a ideia do antropocentrismo, né, do homem como centro do universo,
essas ideias foram ficando cada vez mais fortes, veio outro movimento chamado Iluminismo, e outros movimentos até os dias atuais, né? Onde vemos que o bonito é duvidar. O bonito é duvidar. Crer não é legal. O bonito é desobedecer. Obedecer não é legal. O bonito é ser diferente. Diferente do que manda a sociedade, diferente do que ordenam os pais, diferente do que rege a lei de Deus. O bonito é ser diferente. Mesmo que isso seja horrível, é bonito para o mundo. Filmes, né, tem grande aceitação no mercado, como o Código da Vinci, e as pessoas usam aquilo como se fosse uma realidade. Não sabem de nada, mas acham bonito aquilo. Ah, mas e o Evangelho de Maria? Que foi achado e não sei o quê, e que não sei o quê, e que não sei o quê. E que tem lá que Jesus beijou Maria naquele Evangelho. E as pessoas falam com uma convicção tão grande de que aquilo ali é a verdade, que nem sequer foram atrás de saber o que é a verdade. O que é esse Evangelho, quando foi escrito, ou lê-lo na íntegra, mas viram num filme que relatou um pouco acerca daquilo, e aí aquilo ali se torna uma verdade. Foi um filme bastante discutido, né? Isso, uma das coisas só. As velhas doutrinas, as coisas que sustentaram a humanidade, o respeito, o apego aos pais, o apego à família, tudo isso vem sendo desconstruído de forma muito lenta, muito gradual, e agora até de forma um tanto acelerada nos últimos tempos. A desconstrução de tudo que foi construído, a desconstrução de tudo aquilo que foi amparado e embasado no Evangelho. Tudo aquilo que foi construído em cima da ideia de Deus, hoje vem sendo desconstruído, e se coloca isso ainda como certo. Isso é bonito. E aí levantam-se dúvidas e dúvidas e dúvidas. A própria igreja do Senhor começa a ser afetada por dúvidas. Essa é a pior arma do diabo. Muitas vezes a gente até duvida, e será que o diabo existe mesmo? Eu acho que ele nem existe. Nem tenho certeza se ele existe. E aí ele ganhou mais um caminho, né? Ele ganhou mais uma batalha, porque diz que a melhor arma dele é fazer o mundo acreditar que ele não existe. Porque você não vai estar lutando contra ele, você não vai estar resistindo a ele, porque ele não existe. Há dúvidas dentro do corpo de Cristo acerca de muitas coisas. A igreja está sendo afetada por esse movimento da dúvida. Duvidamos se o casamento precisa realmente ser perpetuado, se devemos realmente lutar por um casamento. Duvidamos se realmente precisamos obedecer às doutrinas da igreja. Se não der certo aqui nessa igreja, eu chuto o balde, vou embora e procuro outra. Né? Estou nem aí. Se aqui criou uma regra que eu sou contra, eu vou embora, porque eu sou o centro do universo. Né? O mundo não é nem mais antropocêntrico, acho que virou eucêntrico. Né? O pior é isso, porque aí acaba um monte de centros. Um monte de centros, e aí cada um quer defender o que é seu. Uma sociedade egoísta, uma sociedade que se coloca de modo muito singular dentro do mundo. Que não vê no outro um irmão, que não vê no outro Cristo. Não vê nem na sua família, nem no seu cônjuge, nem nos seus filhos, nem nos seus pais. Não se enxerga mais desse jeito. Não nos enxergamos mais como um corpo.
Dentro da igreja não nos vemos mais como corpo. Eu não preciso de você, nem você precisa de mim. Nem nós precisamos de Cristo e vamos aí até o fim. Se cantasse desse jeito, não estaria errado pelo que vemos hoje. Não se tem mais o respeito pelo próximo. É preciso criar leis e leis e leis e leis e leis para definir coisas que são tão óbvias. Precisa existir uma lei para proibir as pessoas de ficarem passando a mão, os homens de passar a mão nas mulheres num coletivo, por exemplo. Para que isso, gente? É porque a sociedade se corrompeu a um nível que nós não vemos, mas estamos muito próximo ao que foi Sodoma, ao que foi Gomorra. A gente tem que criar lei para o pai não espancar o filho até a morte. Para quê, gente? Para quê? Tem que se criar leis em cima de leis para tentar conter esse ímpeto malévolo que está sobre a humanidade. O respeito acabou, não se tem respeito. Nem antigamente o povo ainda tinha pelo menos medo de apanhar, né? Nem que fosse medo da polícia descer o cacetete. Hoje nem isso. Hoje o policial está fardado, está tomando flechada de índio, tomando coquetel molotov na cabeça e vai embora. Os pais, os professores, os pastores, os que antes eram tidos como figura de autoridade dentro da sociedade, já era. E o pior ainda é que essas pessoas, muitas vezes, que estão nesses cargos, também já se corromperam. Os policiais já se tornaram corruptos. Os professores preferem ficar mantendo, velhos métodos que já foram ultrapassados, mas ele não quer fazer mais nada, fala assim, está bom demais, já está melhor do que deveria estar, está bom demais do jeito que está. Quando não entra com atestado médico e passa anos. Os pastores, infelizmente, em grande parte, isso não é para todos. Temos ainda aqueles que são sal da terra, tá? Aqueles que ainda brilham como luz do mundo. Mas, no geral, pastores abrem igrejas não com fins de resgatar vidas, mas com fim de comércio. Se estabelecer na vida. Ter uma profissão. Políticos não entram na política para resgatar a moral ou para transformar alguma realidade social. Entram com fins de comércio. Infelizmente, o nosso mundo chegou num ponto que a gente não tem mais referência. Não temos mais um marco referencial a quem seguir. Não temos mais heróis. O mundo não tem herói. Nem os heróis das histórias em quadrinhos, eu estou lembrando aqui agora, nem eles foram poupados. Aqueles heróis utópicos, que nunca fariam mal, Batman, Super-Homem, agora eles estão revestidos de outra capa. O velho Batman barrigudinho, que vestia cinza, hoje ele é o Cavaleiro das Trevas, totalmente terrível. Uma capa negra voando para todo lado. O herói e anti-herói, ele é muito mais importante do que o herói de verdade, o absolutamente herói. O absolutamente bom. Não tem referência. Ele é bom, mas ele é mau. É o Wolverine, Ele é bom, mas ele é ruim. O bom e o mal estão ali junto. O bem e o mal misturado num cara só. A gente chegou em um estágio da sociedade que os marcos referenciais acabaram. Então nós, como Igreja de Cristo, não podemos deixar corromper a fé que temos, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo reina à destra de Deus, que Cristo nos salva e que a nossa salvação está garantida nele, porque aqui no mundo as referências acabaram.
aqui não existe. Nunca houve salvação. Se depender de homem, nunca houve salvação para a alma. Só Cristo salva. Mas hoje, nem referência moral a gente tem. Então, queridos, temos que nos apegar a esse Jesus. Se não crermos que Jesus ressuscitou dos mortos, nem a mais honesta crença e prática de fé seria capaz de nos salvar. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos uma religião comum, como a de Gautama ou de Krishna, né? Estaríamos pregando aqui mensagens pseudo-pacifistas, pregando a paz mundial, quem sabe, mas nada além de um conjunto de boas intenções. Mas o que Cristo deixou para nós vai além disso. Ele deixou a ressurreição e a vida. Para isso eu queria trazer a memória, a nossa memória, o que aconteceu com esses discípulos, esses homens tão simples, que se posicionaram de frente a um sistema que também estava corrompido na época. Um sistema que, não muito diferente do nosso, também estava destruído, corroído. Uma religiosidade judaica que à época estava totalmente corrompida, onde os homens pegavam o dinheiro que era para ajudar os pais já velhos e lançavam no templo e dizia: este dinheiro é corbã. Isso é oferta consagrada. Não posso ajudar o meu pai. Deixa esse dinheiro aqui. E o meu pai morre de fome. Uma religião onde as pessoas iam para orar descabeladas para parecer que estavam orando e ainda julgavam o outro. Diziam: olha, Senhor, eu sou um homem justo, eu pratico bem, dou esmolas, faço um monte de coisa certa, sou diferente desse miserável publicano que está aqui do meu lado. Eu sou bom, ele é ruim. Uma religião que estava corrompida, uma religião que fechou os olhos para ver os milagres de Deus. Fechou os olhos para ver os milagres que Cristo operava. Se interessou muito mais nas suas crendices, nas suas crenças, do que nos sinais que estavam sendo apresentados para eles. Assim como nós hoje abrimos muitas vezes mão de toda a doutrina que foi pregada, e às vezes por um vento de doutrina, por causa de um filme, uma mensagem que a gente vê, a gente deixa a fé vacilar. Por motivos pequenos a gente diz: não vou mais na igreja, prefiro ficar em casa. Essa igreja não é para mim, o pastor falou um negócio que me chateou. Pastor tem que ser perfeito, né? Eu não, eu sou só membro, então se eu ficar chateado eu vou embora. O pastor vai ver só que agora ele vai ficar sem meu dízimo e sem minha oferta. Queridos, estou brincando aqui, mas o negócio é sério. Então a gente às vezes se coloca dessa forma. A igreja é para mim. Ele tem que falar aquilo que eu me agrado de ouvir. Se a mensagem está muito chata, eu vou embora. Se a mensagem é dura, eu vou embora. Se ele falar algo que eu discordo, eu vou embora. João 20, 19. Vamos ver a realidade em que se encontravam esses discípulos quando da morte de Jesus. Como eu disse para vocês, eram homens simples, homenzinhos que viviam lá pescando, trabalhando no interior de Jerusalém, ou no interior de Israel, melhor dizendo, na vilazinha de Galileia. Os judeus odiavam galileus, eles não gostavam desses caras, não gostavam desse povo que vinha da Galileia. Aquilo era o norte de Israel, aquilo era um povo que já tinha se misturado, quando foram dominados pelos exércitos assírios. Se misturaram, não eram mais judeus puros. Eram convertidos alguns. E exatamente lá que Jesus nasce. Quando da morte de Jesus, em João 20, 19... Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes:
Paz seja convosco. A parte que me interessa aqui é só a primeira. Ao cair da tarde do primeiro dia da semana, as portas da casa onde estavam os discípulos estavam trancadas, pois tinham medo dos judeus. Esses homens estavam com medo. Marcos 16. Vamos para o livro de Marcos 16, de 9 a 12. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Mas estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Os discípulos não acreditaram no testemunho daqueles que falavam com eles. Eu vi Jesus, Jesus ressuscitou. Falaram, não, viu não. Vi, Jesus ressuscitou. É sonho. E Jesus apareceu no meio deles, ainda apareceu e começou a falar e comeu com eles, e Tomé ainda falava, quer me enganar, né? E Jesus estava ali, personificado. Ele falou, não. Foi assim, Tomé. Encosta aqui, moço. Tomé foi lá e tocou. É carne, rapaz, não é espírito? Não, pensei que fosse um espírito aqui. Um fantasma. Acreditou no fantasma, não acreditou em Jesus, não. Aí Jesus fala, rapaz, seja crente, moço. Tomé, seja crente. Agora você acredita, Tomé? E Tomé acreditou. Tocou em carne. Tocou em ferimento. Talvez até um pouco do sangue na mão de Tomé. Está ferido mesmo. O homem está vivo mesmo. Meus irmãos, e foi só a certeza no Jesus ressuscitado. Foi a única coisa. Foi a fé no Jesus ressuscitado que impeliu esses homens a enfrentar todo um sistema. Até então nós vimos, estavam escondidos, trancafiados, com medo dos judeus. Depois que Jesus se mostrou a eles ressuscitado e disse, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquela fé tomou conta deles de um modo tão sobrenatural. E o Espírito Santo se apoderou desses homens de uma maneira tão sobrenatural, que eles saíram por todo mundo. E aí não tinha mais tempo ruim não, irmão. Não tinha tempo ruim para eles não. Eu vou crucificar você, faz um favor para mim, vira de cabeça para baixo, porque para eu morrer assim é muito bonito, eu vou morrer igual meu mestre. Assim eu não quero não. Quero morrer de cabeça para baixo, que é honra demais para mim. Por favor, você vai ser cerrado ao meio, manda. E você vai tomar pedrada, moço. Pois manda pedrada, olha, eu estou vendo o céu aberto. E Jesus está lá. Somente Jesus ressuscitado fez isso com eles. Saulo, um grande homem, aluno, discípulo aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades do farisaísmo da época. Ele parou o sinédrio inteiro quando estavam julgando Pedro e João. Falou, vamos julgar esses homens, que eles curaram um paralítico aqui na frente do nosso templo. E o paralítico está andando e pulando e saltando e dizendo, Jesus ressuscitou e ele me curou. Isso é ruim. Porque a gente não acredita que Jesus ressuscita. Não acreditamos na ressurreição de mortos. Então, porque não acreditamos na ressurreição dos mortos, vocês vão morrer. Mas olha o cara, 40 anos ele pedia esmola aqui, agora ele está pulando e correndo e saltando e falando, Jesus ressuscitou e Jesus me curou. Não, isso não conta. O que conta é que Jesus não ressuscitou. Mas eu vi. Eu vi Jesus ressuscitado. Não, isso não conta. Vamos matar esses 2 homens. Levanta-se no meio do sinédrio Gamaliel. Atos 5:33.
Levanta-se no meio do sinédrio Gamaliel, uma voz de sabedoria. Levantou-se no sinédrio um fariseu de nome Gamaliel, mestre da lei. Acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que estáis a fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, e se agregaram acerca dele 400 homens, mas ele foi morto, e aqueles que prestavam obediência a ele se dispersaram e não deu em nada. Depois se levantou Judas, um galileu, nos dias do recenseamento, e levou consigo também muitos homens, e este também pereceu, e todos os que obedeciam a ele foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os ir embora. Se este conselho ou esta obra vem de homens, vai perecer por si só. Mas se essa obra é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E o sinédrio concordou com ele. Olha o tamanho dessa autoridade. Esse homem era o tutor de Paulo, ou de Saulo. Saulo, um homem que tinha tudo para crescer dentro do judaísmo. Pedia cartas para perseguir os cristãos em Damasco. Quero cartas, me dê aí cartas de autorização que eu vou lá prender esses cristãos. Pode deixar comigo. Beleza, Saulo? Você é discípulo de um dos maiores mestres aqui do farisaísmo. Claro que você tem autorização para ir lá. Pega uma pequena tropa e vai. Persegue esses homens lá em Damasco. Mas no caminho de Damasco, o Jesus ressuscitado aparece a Paulo como um abortivo. Paulo se diz: eu sou um filho abortivo. Eu sou um aborto ambulante. Eu perseguia os filhos de Deus e agora o próprio Deus apareceu para mim e disse: quem tu persegue, moço? Deixa de bobageira, moço. Quem é você? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Saulo cai de seu cavalo e se converte naquela hora. Saulo, que era para ser o grande Saulo, ele abre mão de ser o grande Saulo para ser Paulo, o pequeno. O nome Paulo significa pequeno. Irmão, só quem abre mão de sua própria glória, só pode abrir mão de sua própria glória, acreditando naquilo que estava fazendo como certo, aquele que viu Jesus ressuscitado. Ele abre mão de ser grande para ser pequeno. Ele abre mão de ser perseguidor para ser perseguido. Ele abre mão de ser o algoz para ser a vítima. Ele abre mão de tudo que podia ter para não ter nada, mas ter tudo. Saulo abre mão de tudo para se tornar Paulo. Somente a visão do Jesus ressuscitado faria isso com ele. Para vocês verem como essa doutrina era muito louca. Como é muito louca também para nós hoje. Quem disse que não é? É loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem. Eles podiam ter falado qualquer coisa. Os discípulos podiam ter chegado e falado: olha, é o seguinte, Jesus realmente esteve aqui, mas ele morreu, falou coisas muito interessantes, mas ele morreu e acho que agora ele está no Sheol, junto dos outros mortos, né, no mundo dos mortos. E os fariseus diriam: tudo bem, beleza, então vocês não acreditam que ele era filho de Deus, não? Não. Se fosse filho de Deus, ele não tinha morrido. Mas ele morreu. Então tá bom, vai em paz, filho. Continua lá o seu trabalho, fica tranquilo. Paulo, em Coríntios 17, versículo 1, ele vai ao Areópago, um local grego de reunião. Lá ele encontra estoicos e epicureus. Ele poderia ter chegado junto aos estoicos e falado: não, esse homem foi um sábio que viveu na terra, um homem de muita moral, um homem ético, que seguia uma ética que o norteava, que norteou durante toda a sua vida. E por causa dessa virtude dele, ele alcançou o fim supremo. Então os estoicos iam dizer: que legal, cara, bacana isso, senta aqui com a gente, você vai virar um estoico, igual todos nós aqui. Faz parte aqui da nossa assembleia.
Paulo poderia ter chegado aos epicureus e dito que exatamente por Cristo não ter cometido transgressões, ele tinha alcançado a paz e a tranquilidade, que ele nunca foi dado aos excessos no prazer, mas foi um homem que viveu em paz, que viveu feliz e com prazer. Prazer na presença dos amigos, vivendo de modo moderado. Os epicureus iam dizer, legal, cara, o prazer se encontra na moderação. Realmente, tem tudo a ver com o que você está falando. Muito bom, senta aqui com a gente. Senta aqui com a gente. Mas Paulo não, fez isso não, fez não. Paulo foi por outro caminho. Paulo não podia falar isso porque ele não estava inventando histórias. Paulo não estava inventando histórias. Paulo estava contando o que ele havia visto. Paulo estava falando daquilo que ele tinha visto. Paulo estava falando do Jesus ressuscitado. E diz a Bíblia que enquanto Paulo falava, ele dizia aos gregos ali, vejo que vocês são homens religiosos. Vocês têm um altar aqui para muitas divindades, entre elas tem uma aqui que é o Deus desconhecido. Eu venho falar para vocês sobre esse Deus desconhecido aqui. Ele eu conheço, foi o Deus que fez o céu e a terra, os estoicos. Bacana. Bacana, é o Logos. É o Logos. Acreditavam assim. É o Logos de onde tudo iniciou. O verbo, não é? Ele é o verbo. Ele iniciou tudo. Ele fez todas as coisas. Ele é o único Deus. E todo mundo ficou ouvindo ele, falando, bacana, gostei disso. Aí Paulo falou, agora esse Cristo que eu estou falando com vocês, ele ressuscitou dos mortos. Quando ele falou isso, o que aconteceu? Ah não, cara, aí não, volta amanhã, conversa com a gente depois. Ressuscitou dos mortos, ainda não. Isso ainda não. Enquanto você estava falando de um Deus que era Logos, que iniciou tudo, que construiu tudo, bacana. Mas ressuscitou dos mortos, não dá para a gente aceitar isso. Então, muitos zombaram de Paulo. Outros creram. Aqueles a quem o Espírito Santo havia chamado. Outros não creram em Paulo. Irmãos, ele estava pregando uma coisa tão louca. Tão louca. Que lugar nenhum, ninguém tinha ouvido isso. Esses homens simples, eles podiam ter ido para qualquer lado. Esses pescadores. O máximo que tinha que era um coletor de imposto. Só gente simples. Podia ter ido para qualquer lado e adotado qualquer doutrina. Qualquer coisa. Ficar quietinho. Falou, não morreu? Morreu, acabou, vamos embora, cada um para o seu lado. Cada um para o seu lado. Paulo, estava tudo certo para ele, o caminho do sucesso dele já estava traçado, ele podia ter seguido o caminho do sucesso. Mas ele abriu mão de ser Saulo, ele virou pequeno. Eles podiam ter adotado qualquer ideia do mundo à época. Como os epicureus, virariam átomos. Iriam, porque os átomos são eternos, iriam para o eterno, voltariam. Encarnados em outra carne, ou se fariam outro homem, porque os átomos são eternos. Legal, se ele falasse assim, os epicureus iam aceitar. Mas não. Ele não podia fazer isso não, porque ele não estava inventando. Ele tinha visto o Cristo ressuscitado. Ele não podia confrontar essa verdade, ele não podia adaptar essa verdade, ele tinha que adotar e aderir a essa loucura que ele estava pregando. Porque ele tinha participado disso. Então ele diz, a mensagem é loucura. A mensagem é loucura para os que perecem. Mas para aqueles que são de Deus, aqueles que são do caminho, é poder de Deus. Foi isso que jogou esses homens a pegar a doutrina mais impossível de vigorar. A doutrina mais impossível de vigorar.
e fazê-la se espalhar pelo mundo inteiro. E influenciar o mundo inteiro, mesmo sendo simples. Deus usou as coisas loucas do mundo para confundir as coisas sábias. Deus usou as coisas fracas do mundo para confundir as coisas fortes. O caminho que parecia impossível de ser vencido, Deus transformou num caminho possível. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive e reina à destra de Deus. Seria impossível, meus irmãos, seria impossível humanamente falando, aqueles pequeninos terem enfrentado Roma, terem enfrentado a intelectualidade grega, terem enfrentado o poder judaico e sair vitoriosos com a mensagem da cruz. Seria impossível humanamente que isso acontecesse. O único jeito disso acontecer é que Jesus ressuscitou e Ele está esperando por nós. Ele salvou a tua vida. E essa certeza você não pode deixar abalar do teu coração, não. Deixa não. Não crucifica Jesus de novo, não. Essa certeza é absoluta na vida da gente. Assim como eu estou aqui, ou mais do que isso ainda, mais certo do que eu estou aqui, Jesus vive. E eu ainda posso dizer, como diz um velho hino, Jesus ainda curou meu calo do pé, né? Eu ainda posso dizer, como diria, né? A história de quem é? O Bento, né? Era o Bento que se converteu. Ele falou, Jesus curou meu calo do pé. Eita, botina. Estou mais ou menos igual ao Bento. Então, queridos, vamos deixar essa fé arraigada no coração. Vamos orar ao Senhor para que essa fé jamais se abale. Porque Deus tem pena de nós. Nós somos igual o bichinho de Jacó, né? Como Deus chama no Antigo Testamento. Ô, bichinho de Jacó. Seja para aqueles leprosos que falaram, Senhor, eu sei que Tu podes, e se quiseres vai nos tornar limpo. Ou seja, como o filho, como o pai do menino endemoniado, que diz, Senhor, se você puder, se puderes. E Jesus responde, se puderes. Tudo é possível a quem crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Cristo não é só o ressurreto. Ele é a própria ressurreição, como Ele mesmo disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a tua morte essa noite é uma morte espiritual, se hoje você está derrubado espiritualmente, se espiritualmente você está destruído, tenha fé. Ainda assim, tenha fé que mesmo morto o Senhor pode te ressuscitar. Amém?